Amém, irmãos. Vamos dar início. Let's start our service, our Christmas service, o nosso culto de Natal. Let's stand and pray. Levantamos-nos e oramos. We are here together because Jesus Christ, our Lord, came on flesh. And He born. The Word became flesh. Amém? Estamos aqui porque Jesus Cristo, o nosso Senhor, se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Let's pray. Oremos. Father, we come before you in the name of Jesus. Father, on this special day, on this Christmas service, we want to worship you. You are our God, our Lord. And today, as being the Lord's Day, we come before you to worship, to bow down before the throne of your glory, the majesty of Christ be exalted among us. Father, we worship you in Jesus' name. Amen. Senhor Deus, nós nos juntamos aqui esta tarde para glorificar e adorar o Teu nome, hoje nesta celebração de Natal, neste dia do Senhor. Nós vimos para nos curvarmos diante da Tua presença, nos prostrarmos diante do majestoso Senhor Cristo Jesus e glorificar unicamente o Teu nome. Pai, te pedimos nesta tarde que o nosso culto, a nossa adoração sejam para Ti, Tu sejas o centro de todas as coisas que se fizerem neste lugar. A Ti queremos dar glória e adorar no nome de Jesus. Amém. You may be seated, você pode sentar. And before we sing to the Lord, e antes nós cantemos para o Senhor, the lyrics, everybody get the lyrics on their phones, and is a printout right there. And so when we sing, please join us to sing. Tá? Tem, então, a música está no telefone e tem ali isso mesmo, é o hino 2, e para que nós possamos cantar ao Senhor. Yeah, that one and the 120 from our hymn book. Esse e o hino 120 do nosso inário. Amém? And just before we sing today, we're going to be talking on John 1, on the Gospel of John, chapter 1. E antes de começarmos hoje, estaremos estudando, a nossa mensagem será em João 1. And it's interesting because the Gospel of John, it's the Bible was the most written and translated book in the history of humankind, but the Gospel of John was translated even more times and was gave away more times. And I'm sure you had sometimes, some point in your hand, somebody handed to you the Gospel of John, and so that's it's by God's provision the text that had been written the most, and also by God's provision, it's what we're going to be working tonight to the starting of the Gospel of John. Então, o Evangelho de João, a Bíblia toda, mas em particular o Evangelho de João, é o livro mais traduzido da história da humanidade, foi o mais dado. E por certo que em algum momento da sua vida alguém lhe entregou, lhe ofereceu o Evangelho de João. We had those actually here to give away, and we keep doing it, right? Inclusive nós estamos aqui para dar e continuamos a fazê-lo. So the text that we're going to, então o texto que nós vamos ler hoje, pela providência divina, é o texto mais divulgado na história da humanidade. E nós iremos começar um pouco ainda só no capítulo 1. And this text speaks to my life very deeply. Este texto fala à minha vida de uma forma muito profunda. Especially the starting, the way it starts, especialmente da forma como começa. And the Word became flesh, é que o Verbo se fez carne. And we're going to be spending a good time on these 14 verses, the first 14 verses of the Gospel of John. E nós iremos passar bastante tempo. I believe there is so much on it that we can learn on this text. E eu acredito que há muita coisa que nós podemos aprender aqui neste texto. So let's sing to the Lord, and then we go back to God's Word, and we're going to meditate and think about what Christmas is all about. Então vamos cantar e depois vamos voltar aqui ao texto da palavra do Senhor e pensar o que é que o Natal é, o que é que significa realmente o Natal. Let's stand and sing. Vamos levantar e cantar para o Senhor. Glória
Amen. You may be seated. Você pode sentar. And it was so beautiful that we sing to the Lord on this different way. Amen. Foi tão lindo nós cantarmos ao Senhor desta forma diferente. The voices are so special. Amen. As vozes são tão especiais. Amen. Sometimes when we sing and there's a lot of instruments, he gets kind of lost on the instruments, but singing like this is so beautiful. I love it. Mas quando cantamos com muitos instrumentos, de vez em quando a voz perde-se nos instrumentos, mas cantando assim é tão bonito. Eu gosto realmente que nós cantemos assim. I know it's very hard, though. Eu sei que é muito difícil, but it sounds beautiful. Mas soa muito lindo. So today the sermon is the word, or the title of the sermon is the word became flesh. Então hoje o sermão, ou o título do sermão é o verbo se fez carne. And this is something that we keep repeating, and this time when this time of the year comes around, we kept in our minds this sentence. Isto é uma coisa que nós dizemos muitas vezes, mas quando este tempo do ano volta, nós mantemos em nossa mente esta frase: the word become flesh, o verbo se fez carne. I hope you took a time today to read the devotional as you receive on the Messenger. Eu espero que você tenha tirado o tempo hoje para ter lido o devocional como você recebeu na sua mensagem. And as I state on that devotional, como eu referi naquele devocional, it's so much on this sentence. Há tanta coisa nesta frase that I'm sure it will take eternity for us to understand what actually means the word became flesh. E eu estou certo que precisamos de toda a eternidade para perceber o que é que realmente significa o verbo se fez carne. So I heard a couple sermons on it. Eu, na verdade, ouvi alguns sermões sobre isso. And I tried to put some thoughts together and I read a couple things about it. E eu tentei pôr alguns pensamentos juntos e até li algumas coisas sobre isso. And it's so much, it's so rich, mas é tanta coisa, é tão rico, that I'm not pretend at all, explain at all tonight, because I do not understand at all. Então eu não me proponho esta noite a explicar tudo isso, porque eu não compreendo tudo isso. I'm very limited. Eu sou muito limitado. And no one in the humankind, after the fall of man, after Adam fallen sin, can explain what it means, the word became flesh. E ninguém na história da humanidade, desde a queda de Adão, é capaz de completamente explicar o que é que significa o verbo se fez carne. What exactly that means? O que é que realmente significa? So the text today brings us to us an enlightenment of what it is. Então o texto para hoje traz uma luz sobre o que é que isso significa. So I'm going to ask you that you can stand and read God's word with reverence. Então eu peço que você se levante hoje para lermos a palavra do Senhor com muita reverência, as we're going to be reading these 14 verses that speaks so much to our lives. À medida que nós vamos ler esses 14 versículos que falam tanto à nossa vida. And this is one of the texts in the script, one of my favorite texts in the scriptures. E este é um dos meus textos preferidos nas Escrituras. Let's read God's word, John 1, verse 1 through 14. Vamos ler a palavra do Senhor, João 1, capítulo 1, versículo 1 a 14. Amen? Amen. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, and the life was the light of man. And the light shineth in darkness, and the darkness comprehended not. There was a man sent from God, whose name was John. The same came for a witness, to bear witness of the light, that all men through him might believe. He was not that light, but he was sent to bear witness of the light. That was the true light, which lightened every man that come into the world. He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not. He came unto his own, and his own received him not. But as many as received him, to them gave he
power to become the sons of God, even to them that believed on his name, which were born not of blood, not of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. And the Word was made flesh, and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Let's pray. Oremos. Father, Pai, we thank you for Jesus Christ. Nós te agradecemos por Jesus Cristo. We thank you because the Word became flesh. Nós te agradecemos porque o Verbo se fez carne. We thank you because he dwelt among us. Nós te agradecemos porque ele viveu entre nós. We have seen his glory. Nós temos visto a sua glória. And we have been saved. E nós temos sido salvos. Father, as we go through this text today, Senhor, à medida que nós fomos por este texto hoje, if anybody that is hearing us in this room or online, se alguém nos está a ouvir neste espaço ou pela internet, that did not receive the power to be a son of God, que não tenha recebido o poder de ser chamado filho de Deus, we ask you, Lord, and you may save them. Nós te pedimos, ó Pai, que possa ser salvo. And we ask you these things in Jesus' name. E nós pedimos estas coisas em nome de Jesus. Amen. Amém. You may be seated. Você pode sentar. It's interesting as the Gospel of John starts clearly showing who Jesus Christ is. É interessante como o Evangelho de João abre, começando por apresentar como Jesus é. Quem Jesus é. When we read the Gospel of Luke, quando você lê o Evangelho de Lucas, and usually that's the one we use a lot on Christmas, right? E esse normalmente é aquele que nós usamos muito no Natal, certo? Because when you read the Luke, you have all the stories around. Quando você lê Lucas, você tem todas as histórias à volta. And you got the angel speaking, você tem o anjo a falar. And we love to read Luke on Christmas, right? E nós gostamos muito de ler Lucas no Natal. We have 3 sermons on Luke 2:11, right? Nós tivemos 3 sermões em Lucas 2:11. And my poor kids at home, my family at home, the poor family, they got this almost every day. I was going over the same Bible verse and the same reading. And yesterday, when I was ready to read the Word of God at home, Pedro said, I know Luke 2:11. But he was wrong, actually. It was Luke 2:8 through 14. Então nós tivemos 3 sermões em Lucas 2:11 e a minha família lá em casa, pobres, eles tiveram que ouvir Lucas 2:11 toda a época de Natal. E ontem, quando eu me estava a preparar para ler a palavra de Deus, o Pedro disse assim, eu sei, é Lucas 2:11. E eu disse, estás enganado. E ele estava enganado, foi Lucas 2:8 a 14. So the 11 was still there, right? Então o 11 ainda estava lá. And it's so beautiful when we read these stories. É tão lindo quando nós lemos estas histórias and we understand God's purpose by sending his son to the world. E é tão importante nós lemos estas histórias e percebemos o propósito de Deus enviando o seu filho ao mundo. The other one that we use a lot on Christmas is Isaiah.
A outra que nós usamos muito no Natal é Isaías. And we remember the prophecy about the Messiah. E nós lembramos das profecias sobre o Messias. And some of us like a lot of Genesis 3:15, not John 3:15, Genesis 3:15. E muitos de nós gostamos até de chegar lá mais atrás em Gênesis 3:15, não João 3:15, Gênesis 3:15. That is the first prophecy about the coming of the Messiah, que é a primeira profecia sobre a vinda do Messias. And some others like a lot Mark, e outros gostam muito de Marcos. And Mark tell us, we was reading this year, right? E Marcos fez leitura este ano, certo? And we read the whole Gospel of Mark in 24 days of Christmas. E nós lemos todo o Evangelho de Marcos em 24 dias de Natal, and we had a little devotional about it every single day. E nós tivemos pequeno devocional todos os dias. And the youth, they had a whole lesson on Mark. E os jovens tiveram uma lição toda em Marcos. And I'm not saying that John is more important than any of the others. Eu não estou a dizer que João é mais importante que qualquer uma das outras. But why John? Why reading this text today? Mas por que lendo este texto hoje? This is our Christmas service. Este é o nosso culto de Natal. And I think that one of the most important things that makes the difference today in the world in Christmas is the fact that the Word became flesh. Mas eu considero que uma das grandes coisas que faz a maior diferença hoje no nosso mundo, no Natal, é o facto daquilo que está escrito neste texto, de que o Verbo se fez carne, is the fact that Jesus Christ is God. É o facto de que Jesus Cristo é Deus. You will find a lot of people agreeing with Luke. Você vai encontrar muita gente concordando com Lucas. They do believe the angels came out and they sing this. The singing that the song that we sing today is related to that because we believe the angels were actually singing and not saying. But that's another story. But the words are from there, Luke. E nós encontramos muita gente hoje no mundo a concordar com Lucas e eles concordam que os anjos saíram a cantar e eles saíram a cantar. Na verdade, nós entendemos que eles cantaram e não disseram. Mas é daí que tiramos o hino, por exemplo, que cantamos hoje, que está correto, teologicamente correto, claro. But you don't find a lot of people understanding, believing, even affirming that Jesus Christ is God. Mas você não encontra muita gente afirmando, dizendo e declarando que Jesus Cristo é Deus. You find people saying that he wasn't God. Você vai encontrar gente dizendo que ele não é Deus. You're going to find people, they will say, oh, okay, but that's not the main thing. Mas você vai encontrar pessoas dizendo, sim, ok, mas não é a coisa principal. And you're going to find a lot of people claiming being believers. They do not pay attention to this text. E você vai encontrar muita gente dizendo-se cristãos, mas não tendo atenção a este texto. Please understand this. Por favor, entenda isto. The fact that Jesus was with God. O facto que Jesus estava com Deus. The fact that he was God in the beginning. O facto que ele era Deus no princípio. As the text affirms, que o texto afirma, it makes a whole difference. Faz toda a diferença. It was not just a baby that born. Não foi simplesmente bebê que nasceu. That baby was God himself coming to earth. E esse bebê era Deus próprio vindo a esta terra. And why is that important? E por que isso é importante? Because we could not go to God. Porque nós não poderíamos ir a Deus. There is no one that could come and represent us before God. Não havia ninguém que nos pudesse representar diante de Deus. Moses could not do that. Moisés não pôde fazer isso. Isaiah could not do it. Isaías não pôde fazer. Abraham, he wasn't capable. Abraão não foi capaz. We were dead in our transgressions and sins. Nós estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados. We were separated from God's glory. Nós estávamos separados da glória de Deus. We could not go to Him. Nós não podíamos chegar até Ele. So He came to us. Então Ele veio a nós. That's the beauty of Christmas. É essa a beleza do Natal.
I don't know about you, but when I see all these decorations, but eu não sei quanto assim, mas quando vejo todas essas decorações, we are preparing for like a month. Nós estamos a preparar talvez durante um mês to a special night, a special morning. It depends if you're American or more Portuguese, Brazilian. But that 24 to 25, it's the key day for this whole celebration. Quando nós preparamos as nossas casas durante um mês e nós decoramos tudo e tal, nós estamos, na verdade, a preparar para aquele momento, 24, 25, depende se você é mais português, brasileiro ou americano, mas entre esses dois, em que se dá o momento-chave, that we celebrate the birth of Christ, em que nós celebramos o nascimento de Jesus. But that birth only makes sense because that baby was God himself. Mas aquele bebê de nascimento só tem sentido porque aquele bebê era o Deus próprio. He was not half God, half man. Ele não era metade homem, metade Deus. He was God. Ele era Deus. And he is God today. Ele é Deus hoje. He was 100% man and 100% God. Ele era 100% homem e 100% Deus. You can't explain that. Você não consegue explicar isso. There is no math for that. Não há matemática para isso. He was not 50% man and 50% God. Ele não era 50% homem e 50% Deus. He was 100% and 100%. Ele era 100% e 100%. He never stopped, not even for a second, from being God. Ele nunca parou de ser, nem por um segundo de ser Deus. Because God cannot stop of existence. Porque Deus não pode parar de existência, da sua existência. You may say, you make no sense. Você pode dizer aí daí, você não faz sentido. I know, eu sei. Do you remember what I said in the beginning? Você lembra o que eu disse no início? I need the whole eternity to understand this. Eu vou precisar de toda a eternidade para entender isto. That's why I said we can't. É por isso que eu disse nós não podemos. I also do not understand. And let me tell you this. A lot of people are very struggle trying to understand this math. 100 plus 100 is 100. Há muita gente aí tentando entender esta matemática do 100 mais 100 ser 100. 100% man, 100% God, and is one. 100% Deus, 100% o homem e ser um. I cannot even understand. Mas eu não consigo nem sequer entender. Why did he came to this earth of sin? Mas eu não consigo nem entender porque é que ele veio a este mundo de pecado. It's so much that I don't understand. É tanto que eu não entendo. Do you understand God's love for his people? Você entende o amor de Deus pelo seu povo? If you do, se você entende, please don't leave this room tonight until I understand. Se você entende o amor de Deus, por favor, não saia deste local esta noite sem me explicar. Because I do not, porque eu não entendo. I sinned against him. Eu pequei contra ele. There was no one like me, human, that could represent me before God. Não havia ninguém como eu que pudesse, humano, que pudesse representar diante de Deus. So his love, it's so great. Então o seu amor é tão grande that he came to this earth of sin, que ele veio a esta terra de pecado. He is holy, sendo ele santo. He had no need to do it whatsoever. Ele não tinha qualquer obrigação de o fazer. And he came, ele veio, to die in my place. Ele veio para morrer no meu lugar. He came to live the life that I could not live, to justify me of my sins. Ele veio para viver a vida que eu não podia viver, para me justificar dos meus pecados. He lived the perfect life. Ele viveu a vida perfeita. A lot of times we consider that as Jesus lived the perfect life as an example. Muitas vezes nós consideramos assim, Jesus viveu a vida perfeita como um exemplo. Of course, that's true. É claro que isso é verdade. I should live the righteous possible to be an example, to set an example for my children. Eu devo viver a vida mais justa possível para ser um exemplo para os meus filhos. But that's not what Jesus did. It's a lot more than that. Mas não foi isso que Jesus fez. É muito mais do que isso. He became flesh. Ele se tornou carne.
He lived a perfect life. Ele viveu uma vida perfeita. And on his righteousness, e na sua justiça, we have been justified. Nós somos justificados. He took upon him our condemnation. Ele levou sobre ele a nossa condenação. He died. Ele morreu. Our death. A nossa morte. He became cursed. E ele se tornou maldito. So we can be called children, or the text says sons, of God. Ele se tornou maldito para que nós nos tornássemos, segundo o texto, filhos de Deus. Not by flesh, não pela carne, not by blood, our blood, não por nosso sangue, but for God's will, mas pela vontade de Deus. Can you please explain me this great love? Você consegue me explicar esse grande amor? If you can explain me that great love, and I will try to understand 100% God and 100% man in one person. Se você me conseguir explicar este grande amor, então vamos começar a falar sobre o que é que significa 100% homem e 100% Deus numa só pessoa. You know why that expression does make no sense on a human reason? Você sabe o que é que essa expressão não faz sentido no raciocínio humano? To help us to understand that we will never understand God's purpose. Para nos ajudar a perceber que nós não mais poderemos entender o propósito de Deus. We cannot understand God's mind. Nós não podemos entender a mente de Deus. We cannot understand His love. Nós não podemos entender o seu amor. We do not understand how great He is and His acts. Nós não podemos entender o quão grande Ele é, os seus atos. He came and He became flesh. Ele veio, Ele se tornou carne. He dwelt among us. Ele viveu entre nós. And the text said we have been seeing that. E no texto nós temos visto isso. He came from the ones that were his. Ele veio para aqueles que eram dele, but they reject him. Eles o rejeitaram. But all of them, and let me read the text. Mas todos aqueles, e deixa-me ler o texto. But as many as received him, to them gave the power to become the sons of God, even to them that believe on his name. E o texto diz, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Do you believe this? Você acredita nisto? This makes a difference in your life? Isso faz uma diferença na sua vida? Do you believe that Jesus Christ is God? Você acredita que Jesus Cristo é Deus? Or are you still worried about the math? Ou você ainda está preocupado com a matemática? Do you understand that when we celebrate Christmas, that this is not a Santa Claus kind of thing? Você percebe que quando nós celebramos o Natal, isto não é uma coisa de Papai Noel, de Pai Natal, uma festividade aí qualquer. You understand that the Bible doesn't tell you that you have to celebrate Christmas. Entenda que a Bíblia não diz que você tem que celebrar o Natal. I think it's a great opportunity. Eu acho que é uma grande oportunidade for us, the believers, to celebrate the birth of our Savior. Nós, como cristãos, celebrar o nascimento do nosso Salvador, and above all, celebrating the fulfillment of the prophecy. E, acima de tudo, ainda mais, celebrar o cumprimento das profecias. I think we should do it. Eu penso que nós devemos fazê-lo. We should dedicate ourselves to it. Nós devemos dedicar a isso. But we are talking about the fact that God came to this earth. Mas nós estamos a falar do facto de que Deus veio a esta terra. He walked on this earth. Ele caminhou nesta terra. He glorified the Father by saving us. Ele nos glorificou o Pai ao nos salvar. He came to die. Ele veio para morrer. But he is not dead, mas ele não está morto. He resurrected the third day. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Death could not contain him. A morte não o podia conter. Do you understand that when Jesus resurrected Lazarus,
Você percebe quando Jesus citou Lázaro? Lazarus was a man. Lázaro era homem. And two facts that happened there, e dois factos que aconteceram ali. And when we talk about the resurrection of a person, we consider it as the greatest miracle. E quando nós falamos da ressurreição do morto, nós consideramos o maior milagre. But it's not, mas não é. Two things happened, duas coisas aconteceram. The first one was the man was dead, and Jesus, the author of life, called him out from dead. O primeiro facto é que Lázaro está morto, é um homem, e aquele que está ali fora, o autor da vida, Jesus, chamou o morto da própria morte. To God, that's nothing. Para Deus isso não é nada. He is the author of life, and the man is dead. Ele é o autor da vida e o homem está morto. And he said, Lazarus, come out. Ele disse, Lázaro, sai para fora. And he came, of course. E ele veio, claro. He's almighty power. He has the almighty power. He's God himself. Ele tem todo o poder, ele é Deus. And the other thing is that Lazarus died again. E a outra coisa é que Lázaro morreu outra vez. You may say, Pastor, that doesn't say the scriptures. E você diz, pastor, isso não está nas escrituras. It's true. Do you know Lazarus, you think he's alive 2,000 years after? Você acredita que Lázaro está vivo 2.000 anos depois? And plus, the Bible says, every man who shall die. E além disso, a palavra de Deus diz que todo homem deve morrer. So he died again. Ele também morreu outra vez. When Jesus Christ died for our sins, quando Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, he resurrected on the third day. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Because he was the author of life, porque ele é o autor da vida. Nobody called him out of the tomb. Ninguém o chamou fora do túmulo. There was no higher authority than himself. Não havia autoridade maior do que ele próprio. He is God. Ele é Deus. He is not less God than God the Father. Ele não é menos Deus do que o Pai. He is not less or more God than the Holy Spirit. Ele não é mais Deus ou menos do que o Espírito Santo. There is only one God. Só tem Deus. Even when we say the first, the second, and the third person of the Trinity, that's kind of wrong. Até quando nós dizemos a primeira, a segunda, a terceira pessoa da Trindade, isso é pouco errado. Because it came as an idea about the first, the second, and the third. Porque vem a ideia de primeiro, segundo e terceiro. That's not true. Isso não é verdade. He is as God is the Father, because it's the same God, only one God. Ele é tanto Deus como o Pai, porque é só Deus. So when the Bible says that the Father resurrected him from the dead is himself, as God. Então quando a palavra diz que o Pai ressuscitou dentre os mortos, é ele próprio Deus, é o próprio Deus, só Deus. And the other thing is, e outra coisa é, he resurrected for eternity as he is eternal. Ele ressuscitou para a eternidade porque ele é eterno. Jesus' life did not start 2,000 years ago in Bethlehem. A vida de Jesus não começou há 2.000 anos atrás em Belém. He is eternal. Ele é eterno. Understand this. Your soul will live for eternity. Entenda uma coisa, a sua vida viverá para toda a eternidade. Even the ones that are going on the lake of fire, até aqueles que vão para o lago de fogo. But your life starts to some point. Mas a tua vida começou num determinado momento. And that's why you celebrate your birthday every year. É por isso que você celebra o seu aniversário todos os anos. But what we actually celebrating in Christmas is not the birth of the God. Não é o nascimento de Deus. It's actually the fact that God became flesh. Mas sim é o facto de que o Verbo se fez carne. God did not start 2,000 years ago in Jerusalem. Deus não começou 2 anos em Bethlehem. Deus não começou há 2.000 anos atrás em Belém. He was God since the beginning. In the beginning was God. Ele é Deus desde o início. No início é Deus. And when you think about that beginning, you think about Genesis 1. Então quando você olha e pensa nesse princípio, você pensa em Gênesis 1. And that's correct. That's what John is talking about. E você está certo. É isso que João está a falar. He said in the beginning, He created all things. Diz no princípio, Ele criou todas as coisas. And all things have made through Him. E todas as coisas foram feitas por Ele. But that's our beginning. Mas esse é o nosso início. He always existed. Ele sempre existiu.
There was a beginning for this earth. Houve início para esta terra. And God was already there. Deus já estava lá. Jesus was already there. Jesus já estava lá. The Holy Spirit was already there. O Espírito Santo já estava lá. As one God, como Deus. You may say that he got his all math wrong today. Você pode dizer assim, ele tem a matemática toda errada. First 100 and 100 is 1. Primeiro 100 e 100 é 1. And now 3 is 1. Agora 3 é 1. What's next? O que vem a seguir? You're going to live for eternity. Can you explain that? Sabe o que vem a seguir? Você vai viver para toda a eternidade. Você pode explicar isso? What is eternity? O que é eternidade? This year had 300, God willing, we're going to live until the end of the year. Se Deus permitir, vamos ver até o final do ano. And then this year was 365 days, right? Então este ano vai ter 365 dias. Sometimes the year is 364. Alguns anos tem 364. So it's one day less on that year, right? Então é um dia a menos nesse ano, certo? Now, take one day out of eternity. Agora tira um dia à eternidade. What do you have? O que é que você tem? You have eternity. Você tem eternidade. Now, take one day out. Agora tira um dia. What do you have? O que é que você tem? It looks like a math class today, right? Parece uma aula de matemática hoje, não parece? For the whole eternity, para toda a eternidade, take one day. Tira um dia. What do you have? O que é que você tem? Eternity, eternidade. Only God can understand those things. We do not. Só Deus pode entender essas coisas. Nós não podemos. You take one day out of a year. You either have December 30. Você tem um dia do ano. Você tem dezembro 30. Or so it's the year that is only, February is only 28 days. Ou então é o ano que fevereiro só tem 28 dias. Take one day out of eternity. Tira um dia da eternidade. And you have no answer. E você não tem resposta. That's why we can't explain God. É por isso que nós não podemos explicar Deus. He is eternal. Ele é eterno. He always existed. Ele sempre existiu. He did not start 2,000 years ago in Bethlehem. Ele não começou há 2,000 anos atrás em Belém. He always existed. Sempre existiu. But on God's time, for his own purpose, mas no tempo de Deus, no segundo o seu próprio propósito, Jesus came flesh on that night in Bethlehem. Jesus veio em carne naquela noite em Belém. With the highest purpose, com o propósito mais alto. With the highest purpose ever, of every birth, com o propósito mais elevado de qualquer nascimento. And that on that manger, e lá naquela manjedoura, Jesus Cristo, the Savior, o Salvador, as a baby, como bebê, was starting his journey on this earth. Estava a começar a sua jornada nesta terra. A holy journey among sin. Uma jornada santa no meio do pecado. Without sinning, sem pecar. Going all the way to the cross. E indo tudo até à cruz. Dying on the place of sinners, morrendo no lugar de pecadores. Resurrecting in glory on the third day. Ressuscitando em glória ao terceiro dia. And today he is alive and he is forever God. E hoje ele está vivo e para todo sempre é Deus. And one day, e um dia, the ones that believe in him, aqueles que creem nele, the ones that not born, let me use the text in the word. The ones that weren't born not of the blood, not of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Aqueles que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Will live with him forever. Viverão com ele para sempre. This is the most beautiful story of Christmas. Esta é a história mais linda do Natal. This is the most beautiful story. Esta é a história mais linda. And nobody can take this away from us. E ninguém nos pode tirar isto.
God came in flesh. Deus veio em carne. And because of him, e por causa dele, we may have eternal life. Nós temos vida eterna. They say, I said before that the biggest miracle for us is the resurrection from the dead. Eu disse antes que o maior milagre para nós é a ressurreição dos mortos, de alguém ressuscitado entre os mortos. Actually, that's not the biggest miracle. Na verdade, isso não é o maior milagre. The biggest miracle is somebody resurrect from the death of sin to an eternity of glory. Na verdade, o maior milagre é alguém ressuscitar da morte do pecado para a vida eterna. And my question for you tonight, e a minha pergunta para ti esta noite, for the ones that are here and the ones that are online, para aqueles que estão aqui, para aqueles que estão em casa, it's have you resurrect from the dead? É que tens tu ressuscitado dentre os mortos? Do you believe in Jesus? Você acredita em Jesus? Is he your Savior? Is he the Messiah for you? Ele é o teu Salvador, ele é o teu Messias? Do you believe He's God Himself? Tu acreditas que Ele realmente é Deus? Does the Holy Spirit brought you to believe in Him? O Espírito Santo trouxe-te a crer nele? You may just have to pray today and say, God, help me to believe. Talvez você só tenha que orar hoje e pedir, Senhor, ajuda-me a acreditar. Maybe you hear this and you say to yourself, it makes no sense. Talvez você está a ouvir isto, às vezes não faz nenhum sentido. That's why I can't convince you. É por isso que eu não te posso convencer. And I'm glad I cannot. E eu estou contente que eu não posso. I can't make you believe in these things. Eu não te posso fazer crer nestas coisas. That's the work of the Holy Spirit. Esse é o trabalho do Espírito Santo. And that's what I pray. And that's my prayer. Essa é a minha oração. Is that the Holy Spirit, é que o Espírito Santo will make you truly believe in these things, que o Espírito Santo possa te verdadeiramente fazer crer nestas coisas. That the Holy Spirit work these things in your mind. É que o Espírito Santo trabalhe essas coisas na tua vida. And bring them to your heart. E traga ao teu coração. And change you. E te transforme. And bring you to holiness. E te traga a santidade. And give you assurance of salvation. Te traga segurança de salvação. And for eternity, para a eternidade. And that's the biggest miracle. E esse é o maior milagre. People talk a lot about a Christmas miracle, right? Pessoas falam muito do milagre de Natal. Right? Oh, this is a Christmas miracle. E vocês dizem, oh, isto é um milagre de Natal. You know what a Christmas miracle is? Sabe o que é o Natal, o milagre de Natal é? It's you believe in the true miracle. In the true Christmas. É você crer no verdadeiro milagre, no verdadeiro Natal. Is you believe that baby was God. É acreditar que aquele bebê é Deus. It's you believe that He lives and He lives forever. É você crer que Ele vive para sempre. It's you believe that He is God. É você crer que Ele é Deus. And that belief will change you. E esse teu acreditar te transforma. Oh yes, brothers and sisters, I believe on a Christmas miracle. Oh sim, irmãos e irmãs, eu creio no milagre de Natal. I have a t-shirt that I use every Christmas. Eu tenho uma t-shirt que eu uso todos os natais. That says, I am a miracle of Jesus. Que diz, eu sou milagre de Jesus. And it's not the t-shirt that means what's in my heart. E não é a t-shirt que diz o que significa. It's not the t-shirt that commands what's in my heart. Não é a t-shirt que comanda o que está no meu coração. I love that t-shirt because it represents what's in my heart. Eu gosto daquela t-shirt porque ela representa o que está no meu coração. It's a very old t-shirt. É uma t-shirt muito velha. This year I use her only in the house. Este ano eu usei só na casa. But I love that. Mas eu gosto dela. Because I am a miracle of Jesus. Porque eu sou o milagre do Natal. O milagre de Jesus. Christmas means so much to us. O Natal significa tanto para nós. And I really hope you had a Merry Christmas. Eu espero que você tenha tido Feliz Natal. But I hope a lot more that the fact that the Word became flesh has a true meaning in your life. Mas eu espero muito mais que o facto de que o Verbo se fez carne tenha verdadeiro significado na tua vida. Let's pray. Vamos orar. Father God, Senhor Deus,
I know we were far away from exploring the text. Eu sei, Senhor, que estamos longe de ter explorado o texto. But Father, I hope in you for eternity that all these things will come clear to us. Mas eu espero, Senhor, em Ti para a eternidade, em que todas essas coisas se tornarão claras a nós. But for now, mas por agora. Father, if there is anyone among us that does not have this true assurance of salvation, se alguém entre nós que não tem esta verdadeira certeza de salvação, we cry out to you that you may grant this person a true conviction of sin, a repentance, and a belief that only can come from the work of the Holy Spirit. Nós te pedimos, ó Pai, que verdadeiramente possa haver uma convicção completa de pecado, de arrependimento e crer totalmente pela ação do Espírito Santo que em Ti, Cristo, no Senhor Jesus Cristo. Father, there is in our heart the burn that someone may not believe in you. Senhor, em nós uma aflição de que alguém possa não crer em Ti. So, Father, we ask you for those. Então, Senhor, nós te pedimos por esses. But, Father, for the ones that do believe. Mas, Senhor, por aqueles que creram. We may have been running around and don't have a lot of time to think about what Christmas is. Talvez corremos muito de um lado para o outro e não pensamos realmente o que é que o Natal é. Father, it's still time. Ainda há tempo. Remind us, Lord, today. Lembra-nos hoje. What that means, the word become flesh, or what the grasp of that, what that means. Senhor, que nós possamos então entender o que significa o verbo ser carne, ou pelo menos pegar alguma coisa disso. Father, may this Christmas help us to grow in faith. Que este Natal nos tenha feito crescer em fé. We worship you, the King of Kings and the Lord of Lords. Nós te adoramos, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. We are thankful for Christ Jesus, our Lord. Nós somos gratos por Jesus Cristo, nosso Senhor. We want to worship you for eternity. Nós queremos te adorar por toda a eternidade. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, desde agora e até à vinda de Jesus. And so may the grace of God through the salvation that is in Christ Jesus by the work of the Holy Spirit be clear in every heart on this room in Jesus' name. Amen. Todos dizem? Amém. Amen. You may be seated.